Ao longo da semana, você deve ter visto que diversas personalidades da política, da economia e da cultura manifestaram apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou à eleição de Lula. Mas o que significa o apoio de um Romeu Zema, que prometeu se engajar na campanha de Bolsonaro e reverter o resultado em Minas Gerais? E o que significa o apoio de Fernando Henrique Cardoso a Lula? Fernando Henrique Cardoso, que há não muito tempo disse isso sobre o seu agora aliado de ocasião. O país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles, não é nossa. Vale notar que nesse vídeo em que discursa contra Lula e o PT, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso menciona o hoje vice de Lula, Geraldo Alckmin. Como é que eles conseguem dormir à noite? É que eu não sei. Mas vem comigo, que depois da vinheta eu vou te explicar o que há de simbólico e de pragmático nessa corrida por apoios no segundo turno. De simbólico a isso, Lula, depois de uma vitória no primeiro turno, que muitos petistas consideraram decepcionante, reuniu apoios de alguns candidatos derrotados e principalmente da elite woke, ou lacradora, como se costuma dizer. Ciro Gomes, por exemplo, gravou um curiosíssimo vídeo em que diz acompanhar a vontade do partido, o PDT, mas em nenhum momento Ciro Gomes fala de Lula. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Simone Tebet, depois de atacar Lula nos debates do primeiro turno, foi outra que manifestou apoio ao petista. Aqui, vale lembrar que a vice de Tebet, Mara Gabrilli, fez recentemente acusações graves envolvendo Lula e o prefeito assassinado de Santo André, Celso Daniel. Nem isso impediu Tebet de cair no conto do Lula defensor da democracia e da Constituição. Aliás, essa é a desculpa preferida da elite para justificar o apoio a alguém que defende a regulação da imprensa, o aborto, as invasões do MST, o desarmamento, a soltura de presos, o ativismo judicial e por aí vai. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Coitada da Simone Tebet e de todos aqueles que reproduzem essa ladainha aí. Quer dizer então que o amigo do Daniel Ortega, o fundador do Foro de São Paulo, o parça de Maduro, é quem vai respeitar a Constituição e proteger a democracia? Me engana que eu gosto, ou melhor, não gosto. Mas o que mais chama a atenção nos apoios a Lula são os neoliberais. Para você que não viveu a década de 1990, eu digo, naquela época não havia nada que despertasse mais nojo num petista do que um neoliberal. Aquela gente que promoveu privatizações, aquela gente que acabou com a hiperinflação, aquela gente que agora lulou. Eu tô falando de gente como Armínio Fraga, Helena Landau, Gustavo Franco, Pedro Malão, já citado FHC, ou ainda o vice de Lula, Geraldo Alckmin, chamado pelo PT até de nazista. Isso sem falar na elite intelectual e nos artistas sem público ou influência, mais saudosos da generosidade da Lei Rouanet sob controle petista. Ah, desculpa, vídeo errado. Ou melhor, talvez não seja tão errado assim. Nesse vídeo você vê como os presos celebraram a virada de Lula sobre Bolsonaro na apuração do primeiro turno. Que apoio, hein? E eu nem vou falar aqui de certos apoios, digamos, espirituais, senão é bem capaz de o TSE ou mesmo o YouTube derrubarem este vídeo. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Pragmaticamente, o que esses apoios todos significam para Lula? Bom, se ele se engajasse na campanha, era bem capaz de o Ciro Gomes transferir para Lula os 3 milhões de votos que teve no primeiro turno. Mas é improvável que isso aconteça. E é o próprio Ciro quem diz. Eu te dizer, quando as pessoas me comparam um pouco com Lula, eu dá vontade de me dizer, me respeite. Sabe? Mas não é para depreciar o Lula. Não é para depreciar o Lula. É porque é o seguinte, é porque eu não tenho nada a ver com ele. Quanto aos apoios dos ex-inimigos neoliberais, eu pergunto a você, espectador, quantos votos você acha que o apoio de um Armínio Fraga é capaz de conseguir para Lula? Ou mesmo de um FHC, ou de Serra, que nem se eleger deputado federal conseguiu? Ou então Pablo Vittar, ou Anitta, ou Zélia Duncan? Graças a esses apoios construídos, a gente sabe, na base do toma lá da cá e da
sinalização de virtude, que é sempre um espetáculo hipócrita, Lula certamente conseguirá votações expressivas entre a elite, na Vila Madalena e no Leblon. É por isso que os petistas encararam a não vitória de Lula no primeiro turno como um estrondoso sinal de derrota. E eles sabem do que estão falando. Afinal, estão nessa luta para destruir o país há mais de 40 anos e quase conseguiram. Do lado de Bolsonaro, os apoios são muito mais consistentes, tanto em termos simbólicos quanto pragmáticos. Veja, por exemplo, o apoio aparentemente simples de Neymar. Os petistas fizeram um estardalhaço gigantesco por causa desse videozinho, que, ironicamente, tem apenas 13 segundos. Até a patrocinadora do Neymar foi cobrada. E por quê? Porque os petistas sabem que o apoio de Neymar é muito mais relevante do que o apoio de qualquer estrelinha do Projac. E repare que no apoio de Neymar não tem papinho de defender a democracia, a Constituição. É apenas uma dancinha ao som de um jingle, algo que fala diretamente ao povão. Mesmo se pode dizer do apoio do mundo sertanejo, que tem uma relação forte com o homem do interior. Aquele mesmo que Lula recentemente chamou de capial e ignorante. Capial, lá do interior de São Paulo, aquele capial de resiste, bem dura, bem dura. Agora vamos falar em termos pragmáticos, em termos de votos. Bolsonaro conseguiu o feito de reunir o apoio dos governadores dos maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, e aqui eu confesso que me surpreendi um pouco, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, foi um dos primeiros a manifestar apoio à reeleição do presidente. É uma sinalização de que o antipetismo reina no estado mais populoso do Brasil e onde Bolsonaro teve uma votação 1% menor do que em 2018. Se o apoio de Rodrigo Garcia for capaz de atrair apenas 1% daqueles que se abstiveram ou votaram em Tebet e Ciro, isso pode significar mais de 3 milhões de votos. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Como o Novo tinha Luiz Felipe Dávila como candidato à presidência, o governador Zema não pôde apoiar Bolsonaro contra Lula no primeiro turno, mas agora ele pode. O apoio de Zema, aliás, já está surtindo efeito. Graças a ele, 600 prefeitos de cidades mineiras estão engajados na busca de votos para o Bolsonaro. Na Bahia, onde Lula teve quase 70% dos votos, mas estranhamente não houve festa nenhuma, a CM Neto e o ex-ministro João Roma uniram forças para conseguir também votos para o Bolsonaro. Isso sem falar no apoio de novos deputados federais e senadores que formarão a base conservadora da Câmara e do Senado. É uma questão de lógica. O apoio entusiasmado de um campeão de votos como o Nicolas Ferreira vale muito, muito, muito mais do que o apoio constrangido, envergonhado de um derrotado como o Ciro Gomes. Claro que nesse cenário eu não estou levando em conta apoios antiéticos, antidemocráticos ou nada republicanos de certas pessoas e instituições que eu não sou nem louco de nomear aqui, né? Isso talvez explique a cara de velório que tomou conta dos esquerdistas no domingo passado, mesmo com a vitória de Lula no primeiro turno. Eles sabem que numa eleição realmente limpa, ficou muito, 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 muito mais difícil. Antes de falar da promoção, eu quero agradecer aqui a todos os que assistem aos meus comentários no YouTube e que têm respondido ao chamado para apoiar o melhor jornalismo do Brasil. Sejam muito bem-vindos à Gazeta do Povo. Se você ainda não decidiu fazer parte dessa comunidade, agora é a hora. Continua valendo a promoção especial para os meus espectadores. Por apenas R$1 até o fim do ano, você vira assinante da Gazeta do Povo, apoia o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você e que compartilha dos seus valores conservadores e tem acesso a todo o conteúdo do jornal, inclusive aquele conteúdo restrito, como as minhas crônicas quase diárias. Na de hoje, por exemplo, eu falo de Jó. Sim, o personagem bíblico que resistiu a incontáveis infortúnios para provar a sua fé em Deus, mas que nunca teve que ouvir a voz da jararaca. Até o fim de 2022, você paga apenas R$1 para se tornar assinante da Gazeta do Povo e virar fã do jornal que irrita os poderosos, porque fala a verdade. R$1. Clique no link que você encontra na descrição do vídeo e pare de passar raiva com as narrativas da imprensa esquerdista.
Eu aproveito também para pedir aqui o seu like, o seu comentário e para você compartilhar este vídeo. Pode ser pelo Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça, como você quiser. Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Que tal se a gente alcançasse a marca de 1 milhão de inscritos até o final do ano, hein? Até semana que vem!